Muito bom dia, muito bom dia. Vamos lá para as notícias do Flamengo. Entrevista com Everton Ribeiro e treino do Mengão no Ninho do Urubu. Fisicamente, né? Por mais que a gente tenha voltado e tido jogos importantes em sequência, a gente se preparou bem. Só que eu falo que é sempre uma junção de tudo, o time se encontrando, isso faz a gente correr mais e às vezes dá mais brechas, né, para o adversário. E isso às vezes passa uma imagem que a gente está mal fisicamente, mas eu não acredito nisso. Desde o começo nos preparamos bem, agora estamos melhores, com certeza. Fizemos 10 dias de treinamento aí muito intensos, muito bem feitos, e como eu falei agora, botar tudo em prática no jogo, que é o mais importante, que a gente possa fazer uma partida excelente e tentar nesse primeiro jogo logo a vitória. Everton, você é um dos líderes do elenco. Eu queria saber se você já conversou com a diretoria sobre uma renovação de contrato, já que está chegando ao fim, se você já está pensando em alguma coisa em relação ao seu futuro. Não, ainda não me procurou ainda, né? Não procurou nem meus representantes, mas eu estou focado 100% aqui nessa final. Logo vai começar a Libertadores, então eu deixo isso para meus representantes e tenho que estar focado sempre em fazer o meu melhor dentro de campo. Everton, só para te perguntar rapidinho. Você, como um dos líderes do elenco também, como ela falou, você estava aqui presente, né, quando o Flamengo subiu Lucas Paquetá, Vini Júnior, jogadores que se destacaram inclusive internacionalmente, e agora a gente vive um momento que a gente não tem muitas opções justamente no seu setor. Queria que você falasse um pouquinho da importância desses meninos subindo, né, o Matheus França, o Matheus Gonçalves, porque o Flamengo tem agora o problema da lesão do Arrascaeta, tem você no setor ali, tem alguns jogadores que podem ser adaptados, mas da importância desses jogadores, inclusive, subindo, e como você vê a chegada deles aqui no Flamengo. Acho que o Flamengo tem no seu DNA a formação de grandes jogadores, né? A história conta isso, e eu acredito que não seja diferente agora. Os meninos já mostraram sua qualidade, os Matheus, né? Tem tanto Matheus aí, Matheus França, uma força física incrível, qualidade, tem o gol, que é muito importante para um meia. Matheus Gonçalves um pouco mais novo, mas também mostrando a sua qualidade, um outro estilo de jogo, né? Então tem o próprio Vitor Hugo, que está voltando de contusão. São meninos aí de muita qualidade, a gente vê isso nos treinamentos, eles já mostraram nos jogos e tem muito potencial para crescer. A gente espera que eles possam continuar evoluindo, né, nos treinamentos, nos jogos, que vai nos ajudar muito durante o ano. Everton, o Arrascaeta provavelmente está fora desse jogo de sábado, já que eu venho treinando. Queria que você falasse dessa ausência, né, um jogador importante. E se você já exerceu várias funções aqui, já jogou de lateral, no meio de campo, em várias posições, se pode fazer o papel que o Arrascaeta faz. Então, a ausência dele, e se você pode suprir com o tipo de função exatamente que o Arrascaeta faz, você pode também fazer. O Arrasca é um jogador diferenciado, né? Já mostrou todo o seu potencial, toda a sua qualidade que ele tem aqui no Flamengo. A gente espera que ele possa voltar o mais rápido possível, quem sabe para o primeiro jogo ainda. E em questão de poder fazer a meia, é a minha função, né? Faço isso a vida toda. Uma característica diferente, a minha e do Arrasca, mas com certeza, se precisar, eu vou estar preparado ali para fazer. Everton, o Flamengo tem um problema antigo, e nesse começo de ano esse problema ficou muito aflorado, que é a questão do X9, vazamento de informações dos treinos de vocês, de formação. Queria que você falasse, como capitão da equipe, um dos líderes do grupo, quanto isso incomoda e atrapalha o trabalho de vocês em questão de estratégia quando vão enfrentar outro adversário. Eu acredito que não seja um motivo que a gente perde ou ganha ter essa escalação vazada, mas com certeza incomoda, atrapalha na parte de querer surpreender o nosso adversário. Às vezes o Vitor está com um pensamento diferente do último jogo e quer surpreender e acaba vazando 2 dias antes. Isso realmente atrapalha, mas a gente tenta deixar isso de lado, tenta focar e treinar o que a gente precisa, porque é dentro de campo que a gente vai resolver ali nossos problemas. Nessa mudança de sistema do Vitor, você acabou sendo o homem ali do quarteto.
que perdeu mais espaço entre os titulares. Uma situação nova para você no Flamengo há muito tempo. Queria saber como você está encarando esse momento e o que fazer para recuperar esse espaço. Não, lógico que eu queria estar jogando mais, né? A gente sabe que não só eu, mas todos querem estar entre os 11. Mas eu tenho que fazer o meu trabalho, é continuar treinando, é continuar evoluindo, fazendo o meu melhor e quando entrar, ajudar a equipe. Acho que a nossa equipe tem qualidade em todos os setores e quem entrar tem que mostrar porque tá jogando, porque tá entrando e isso que eu vou fazer, independente de estar entre os 11 ou não. Sobre isso, né? No gancho dessa resposta. É muito diferente a orientação, o que o Vitor Pereira te pede, do que foram outros treinadores. Claro que cada um tem a sua essência, assim, do teu auge, né? Porque você está acostumado a jogar ali pela direita. É claro que cada treinador muda, mas o que ele te pede é diferente do que você vinha fazendo. E o que ele tem dito para você, para você fazer o que ele pede assim para ser o titular, né? Não, acho que não é muito diferente. É só um esquema, né, que acaba esbarrando em alguns momentos ali do jogo, mas sempre que eu entro ele pede para eu manter a posse de bola, pede para que eu possa encontrar os atacantes, os meias, né, que estão na minha frente. Isso é o que eu sei fazer. Quando eu entrar, fazer isso dentro de campo, porque a gente consegue criar bastante, consegue exercer uma pressão maior e a gente tem que fazer isso dentro do jogo, que é o mais importante. Então, no Corinthians, o Vitor muitas vezes passava o time que ia jogar só no dia, na pré-eleição, para gerar competitividade dentro do elenco, o próprio elenco às vezes não sabia. Como é que é essa relação com vocês? Que horas vocês sabem quem vai jogar? Durante a semana vocês já sabem a escalação? Como é que é essa metodologia do Vitor no Flamengo? Ele vem alternando bastante, né? Às vezes a gente fica sabendo na pré-eleição, outras vezes ele passa o time dias antes, né? Eu acho que ele ainda vem testando algumas coisas, ainda mais quando vinha vazando as escalações. Então, mas como eu falei, isso não interfere muito. A gente sabe, a gente treina durante a semana, cada um sabe o que tem que fazer dentro de campo e porque é treinado. Isso então facilita muito quando a gente está no jogo. O jogo de sábado ele já passou ou não? Não, ainda não. A gente está treinando ainda, mas todos estão treinando, fazendo a sua parte dentro de campo, né? Para saber como que a gente vai jogar e quem tiver entre os 11 tem que fazer o seu melhor. Everton, eu queria te perguntar sobre o grupo do Flamengo na Libertadores, porque o Flamengo vai estrear contra o Alcas, né, na altitude de Quito, no Equador. Queria saber o quanto a altitude pode interferir no jogo do Flamengo. Vocês já jogaram lá, sabe como é jogar na altitude. Quero saber como está sendo a preparação de vocês para isso. Vocês já pensaram, eu sei que primeiro tem a final do Carioca, mas se vocês já estão pensando em como combater esse outro adversário, né, que é a altitude. E falar também um pouquinho sobre o que você achou do grupo do Flamengo. Eu acho que é um grupo que tem novos times, né, que estão aparecendo, então não estão ali por sorte ou foram competentes. É um grupo que a gente tem que respeitar. E tem a questão da altitude, que é sempre difícil jogar lá, mas a gente vem, acho que praticamente todos os anos aí que eu estou aqui, eu joguei na altitude, então a gente tem uma preparação bem feita, questão de alimentação, de suplementação, então isso tudo é para tentar diminuir essa altitude e não atrapalhar tanto, mas acredito que a gente está preparado, apesar de ser um grupo que muitos acham que a gente vai ter uma facilidade, a gente sabe que Libertadores é sempre complicado e a gente está se preparando da melhor maneira aí para encarar os jogos como tem que ser encarado, que é como uma final para a gente. Muito se fala que o Flamengo, depois de anos, entra numa final sem ser favorito, final agora do Carioca. Queria saber se você concorda que hoje o Fluminense é um favorito, pouco favorito para o Campeonato Estadual, e se isso motiva ou não mais vocês aí nos treinamentos? Bom, acho que motiva, né? Uma final sempre é motivo de estar orgulhoso de ter chegado mais uma final e agora tem um grande desafio pela frente,
um time que é muito bem estruturado, sabe como joga, e a gente tem que conseguir neutralizá-los e fazer o nosso melhor, que é ter a posse de bola, conseguir botar eles no campo deles e criar oportunidades para a gente poder vencer essa partida que, como eu falei, vai ser difícil, vai ser um grande jogo, mas a gente está preparado para encará-los. Ribeiro, anda um pouquinho para cá. As últimas duas aqui, ó. Aqui tá bom. Tá bom? Tá. Bom dia, Everton. Ainda sobre essa questão do favoritismo, o Flamengo disputou várias finais ultimamente e sempre foi o favorito, né? Ultimamente, contra o Fluminense, o Flamengo não vem encaixando o seu jogo. Como é que os jogadores veem essa partida contra o Fluminense? O que fazer para o Flamengo poder encaixar melhor essa partida? Haja vista que até mesmo um jogador do Fluminense, na final da Taça Guanabara, disse que o Fluminense era o favorito. Sim, acredito que realmente esses últimos jogos eles têm tido a vantagem, mas cada jogo tem sua história. A gente está se preparando para neutralizá-los, fazer o que a gente sabe que é jogar futebol, é buscar os espaços, criar jogadas de gol, não deixar eles pensarem muito, né, que a gente sabe que eles gostam de encurtar o campo, de trocar passes para poder chegar lá na frente e surpreender. Então a gente está trabalhando bastante, visando esse jogo, então tem tudo para ser um grande jogo e a gente vai com tudo para buscar essa vitória. Última pergunta. Everton, bom dia. Queria que você falasse um pouquinho sobre o lado direito do Flamengo, porque você é um cara que acabou aparecendo bastante, principalmente no Flamengo, fazendo tabelas. Ano passado isso ficou muito evidente quando você tinha o Rodinei. O gol da final da Libertadores saiu por ali. E o Flamengo ainda não encontrou, né, até por conta das lesões, um substituto para o Rodinei, um cara que fosse titular absoluto, dono da posição. Isso tem atrapalhado o teu jogo de alguma forma, ou você acha que isso é uma questão que tem a ver com o pouco tempo de temporada ainda e não com os colegas que ainda não encaixaram o seu melhor futebol por ali? Não, acho que a gente tem qualidade suficiente ali na lateral direita. Gosto muito de jogar com os laterais que a gente tem, Varela, o Mateuzinho, o próprio Wesley, que quando sobe bem. Em relação ao Rodinei, era um cara que vinha na sua melhor fase, vinha sendo ventilado o nome na seleção brasileira, então a gente sabe que para o próximo que for entrar é uma missão difícil, mas como eu falei, acredito muito, confio muito e as lesões acabaram atrapalhando essa entrada no time, né? Mas tem o resto da temporada ainda, eles estão se preparando e tenho certeza que a gente está bem de jogadores ali para a nossa lateral direita. Muito obrigado, gente. Valeu, obrigado, gente. Valeu. Tom Ribeiro, ao vivo lá do Ninho do Urubu, falando sobre Libertadores, decisão do Carioca, e dizendo que o Flamengo não pode deixar o Fluminense pensar muito não, professor. Você vê a diferença? Pela primeira vez em muitos anos seguidos, e Flamengo e Fluminense têm disputado principalmente o título Carioca, todos os anos seguidamente. Nesse ano, a gente está cogitando como o Flamengo neutralizará o Fluminense. Nos outros anos todos, a discussão era outra. Era do Fluminense para neutralizar o Flamengo. Por quê? Por causa do futebol que os dois times vêm apresentando. Essa história do favoritismo, tem o favoritismo do que está acontecendo, do que a gente está vendo, e o favoritismo em potencial, que esse o Flamengo não vai perder nunca. O Flamengo tem a qualidade dos jogadores para fazer o seu resultado, como já fez muitas vezes. Mas bola no momento, quem está jogando mais é o Fluminense. Então é por isso que até no próprio discurso do Everton Ribeiro, ele falou em maneiras de neutralizar o Fluminense, em como evitar que o Fluminense jogue o seu jogo. Já é uma evolução em relação aos últimos confrontos. Nos confrontos anteriores, inclusive, o Fluminense ganhou o último. Uma evolução de quem? Uma evolução do Fluminense. E sim. Talvez uma involução do Flamengo, porque não é mais o bicho-papão dos outros anos. No ano passado até perdeu, mas era bicho-papão. Era o bicho grande não é mais, a ser batido. Professor? É menos do que já foi. Não tem essa evolução. Infelizmente, o torcedor rubro-negro sabe disso, não tem visto essa evolução.
E eu também não sei essa questão do X9. Tem X9 no Flamengo? Então Era cara... caguete, sim. Era caguete, sim. Eu só sei que a polícia chegou no velório. O dedão do defunto apontava pra mim. Velório do Alcaguete. Procurem aí. Bezerra da Silva. Era caguete, sim. Chama atenção essa história, porque tem incomodado muito internamente. A comissão técnica do Vitor Pereira está chateada com esses vazamentos frequentes. E aí a gente sempre pontua, né? Não há nenhum problema do jornalismo noticiar quando tem uma informação interna. É parte do trabalho de jornalistas apurar e tentar desvendar a escalação, tentar analisar o trabalho do técnico, antecipar essa formação. Isso é um trabalho jornalístico. Agora, quando internamente se passa a fazer isso com o intuito de prejudicar o clube, aí tem um problema sério. E aí o Flamengo deveria se debruçar sobre isso. Não é nem a questão de achar uma pessoa e crucificar, mas identificar erros nesse processo ou de contratação de profissionais, de fluxo interno de informação, como o Flamengo e o Departamento de Futebol podem blindar mais a comissão técnica do Vitor Pereira, porque isso não é normal. E aí a gente sempre fala, o maior adversário do Flamengo hoje não é o Fluminense, são os inimigos internos. Há muita gente dentro do Flamengo que joga contra, e muita gente até que tem interlocução com a diretoria, gente influente no clube. A gente já falou várias vezes, as disputas de bastidor, as disputas políticas, sempre houve, né, essa divisão que o Flamengo nunca conseguiu contornar, do grupo do BAP e o grupo do Marcos Braz, gente que fica um puxando a corda para o seu lado e deixa de pensar no Flamengo. Então, há sim um problema grave para um clube que se diz tão profissional, um clube que conseguiu evoluir tanto no aspecto de organização, no aspecto financeiro, e ter esse tipo de problema que é mesquinho, é um problema de gente que joga contra o clube, é algo a se combater, e o Flamengo precisa, de fato, dar uma atenção especial para isso. Porque imagina o trabalho do treinador, que é questionado, o cara está ali na berlinda, perdeu várias finais consecutivas, um início de trabalho complicado, e aí você vê jogo após jogo sua escalação sendo vazada. Gente dando informação para municiar o adversário. Como se trabalha? Como se evolui num cenário desse? Como se tem tranquilidade? Então a gente precisa olhar para o lado do Vitor Pereira também e falar, opa, tem gente ali que não quer que o trabalho do Vitor Pereira dê certo. E a gente sente isso nas redes sociais, de torcedores rubro-negros dizendo, pô, eu torço até para o Flamengo perder essa final aí, para o Vitor Pereira vazar logo, voltar o Jesus. É normal o torcedor... Jesus? Não, mas, pois é, ainda estão nessa página, mas é normal o torcedor ter esse sentimento. Mas não é normal quem trabalha no clube, quem está ali para servir a instituição, ficar com esse fogo amigo, jogando contra o trabalho de um treinador e de uma comissão técnica. E aí, se é para afetar a diretoria, se é para afetar o Marcos Braz, ou até mesmo diretamente o trabalho do Vitor Pereira, não interessa. A questão é, o Flamengo precisa sanar logo esse problema de vazamentos frequentes, porque, repito, não é normal. A gente sabe que trabalho de apuração, a gente sempre tenta ali se cercar de várias pontas, e como é difícil obter informação sobre escalação, ainda mais agora, com treinos fechados, os clubes se fechando numa redoma, até compreensível de certo ponto, mas quando isso acontece com essa frequência, jogo após jogo, tem um problema grave para ser detectado e sanado. É chato, só para passar para a Nath, mais um último pitaco, é chato. Mas eu também não acho que o técnico tenha a bomba H, solução, que vai revolucionar o Flamengo. Eu não vejo nada. Eu acho que o mais grave... isso, influencia tanto no jogo? Não influencia, mas eu acho que... Uma surpresa tão grande assim nesse time do Flamengo, que vai enganar e revolucionar a cabeça do Fernando Diniz? Influencia muito o ambiente. O ambiente, isso eu concordo. Isso aí joga ali uma bomba tóxica. Se você sabe que tem um X9 no meio, um começa a desconfiar do outro, é ruim para o ambiente. Mas na prática, assim, não é nada. E não é só o Vitor Pereira, não. O Everton Ribeiro reconheceu isso. Ele disse, a gente não está perdendo por causa de X9, que está vazando escalação.
mas é chato. Ninguém gosta de ter o trabalho exposto dessa maneira. E se vaza a escalação, daqui a pouco começa a vazar a intriga de jogador, alguém que está insatisfeito. Então, e o Rogério Ceni não caiu por causa de um vazamento? Também. Então, o Rogério Ceni caiu por causa de um Eu vazamento. só sei que a polícia chegou no velório e o dedão do safado apontava pra mim. Era caguete sim, era caguete sim. Natália Ferrão, você não é caguete. Não. Mas o que te chamou a Mas se atenção? você caguetar, a gente cagueta. Mentira. Que isso? O que te chamou a atenção na fala do Everton Ribeiro? Não, assim, eu acho que passando por esse ponto só, Bel, da questão de TX9, eu acho que é muito mais em relação ao ambiente do que qualquer outra coisa, porque antigamente os treinos eram abertos, ninguém tinha essa palhaçada de vamos fechar tudo, não tinha esse negócio de mistério, não tinha tanta fofoca assim, Saudade. As coisas eram mais claras, Mas fofoca comunicação é dos clubes era... Você está criminalizando a fofoca. Não estou criminalizando, mas hoje a dificuldade maior passa também pela comunicação que os clubes fecharam. O clube está tão fechado que a comunicação, não, a gente não vai falar sobre isso. Fulano machuca, não, a gente não tem assunto sobre isso. Aí cria-se um monte de especulação, vão atrás das informações... Aí junta as informações, coloca, não é isso, vocês estão inventando. Então fala. Você não sabe nem resultado de jogo-treino. O Corinthians fez um jogo-treino, aí teve um gol contra, eu precisei ir atrás das minhas fontes para saber quem que fez o gol contra do Bragantino. Se a Arrascaeta realmente não jogar, for desfalque, Everton Ribeiro, tem que jogar. Naturalmente, entra no lugar dele. É o que todo mundo imagina e é o óbvio. O que muda? Ou não muda nada? Então, o problema é que o óbvio não é muito óbvio, né? Vindo hoje de quem vem. Mas a tendência, a Arrascaeta está nessa condição de ter que parar às vésperas de uma final, porque não pararam ele antes. A escolha do planejamento para ele. Mas não precisa para uma final? Você precisa dele mais durante o campeonato ou numa final? Precisa sempre. Uma hora tem que segurar na mão de Deus. Então, só que aí você já teve várias finais. Então, só que aí você para quando? É time bom. Você para quando? É por isso que é melhor já definir antes. Exato. Se tivesse falado, olha, vai parar em tal momento, vai esticar a baixa para o Mundial, por exemplo, isso teria sido muito mais transparente e teria muito menos barulho. Exato. Porque a questão do Arrasca é até menos grave do que a de outros jogadores, porque tem uma justificativa palpável para ele não estar bem. É a justificativa física. Se ele não está bem fisicamente, então vamos melhorar a questão física do Arrascaeta. Se fosse um trabalho com mais transparência, não tinha barulho em relação a isso. E o que muda é que com o Everton Ribeiro você pelo menos ganha um jogador mais inteiro. Então é isso daí, nação. Se inscreva no canal e já coloca o seu palpite aí nos comentários. Vai ter essa mudança. Eu acho que o Everton Ribeiro nessa partida deve ser titular, o Arrascaeta vai ficar fora. Vamos ver quem ele vai mexer. Vamos ver o que vai acontecer. A minha maior dúvida é lá na lateral direita. Será que ele vai colocar de novo o Everton Cebolinha ou vai colocar o Varela? Essa é a minha maior dúvida, na parte ali direita do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer, na minha opinião. Eu creio que a substituição do Arrascaeta vai ser ele colocar o Everton Ribeiro. Vamos ver como que o Flamengo vai reagir nessa partida contra o Fluminense. Meu amigo, é clima de decisão. Não pode mais errar, tem que jogar, meu amigo, para ser campeão. Vamos ver o que o Vitor Pereira vai fazer. Deixa o like no vídeo, compartilha e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.